videoaula, irei falar um pouco sobre um dos imperadores do Império Romano mais insano e depravado da história da Roma Antiga, o jovem Marco Aurélio Antônio, ou simplesmente Heliogábalo. Heliogábalo foi um imperador romano da dinastia Severa, dentre os anos 218 a 222 da Era Comum, um jovem aristocrata, nascido na Síria, que governou o Império Romano ainda muito jovem. E ele foi mais que um imperador. Ele foi também um sumo sacerdote, herdeiro de um culto ao sol na Síria, que adorava e cultuava um meteorito de 2 toneladas, que acreditava que era uma encarnação física do seu deus, o Heliogábalo, de onde veio justamente seu apelido, Heliogábalo. Ele era muito vaidoso, se maquiava, se depilava e usava perucas, e vestia roupas femininas, e gostava de ser chamado de imperatriz. Teve vários amantes homens, dentre os seus súditos, mas também se casou com algumas mulheres, e fez funcionar um prostíbulo dentro do palácio. Ele mesmo era quem atendia os clientes nos quartos. Ele foi considerado um dos mais loucos e devassos imperadores de Roma. Sem falar no imperador Calígula, que foi outro devasso que engravidou sua própria irmã, e também sem falar no imperador Nero, que matou sua própria mãe. Heliogábalo era tão pervertido que, quando ele morreu, Roma fez de tudo para ele ser esquecido, apagando da história com o chamado Damnatio Memoriae, expressão latina que significa a condenação da memória, alguém que nunca deveria ser lembrado, como se nunca tivesse existido. O imperador Heliogábalo é pouco conhecido na história, mas graças a um funcionário público do Império Romano, que registrou a história romana do período entre 118 a 238 da Era Comum. Portanto, era um contemporâneo da era do imperador Heliogábalo. E também pelas fontes históricas do historiador Dion Cássio, que também viveu na mesma época, que publicou 80 livros sobre mais de 900 anos da história de Roma desde a sua fundação. Heliogábalo era o famoso menino criado com a avó, a poderosíssima Júlia Mesa, que era cunhada de Sétimo Severo, o implacável general africano proclamado imperador de Roma no ano 193, fundador da dinastia Severa. Depois de morto, ele foi sucedido pelo filho mais velho, Caracalla, que mandou matar o irmão mais novo, Gétita, para não ter que dividir o trono. Mas Caracalla acabou sendo assassinado pelo prefeito da guarda pretoriana, chamado Macrino, tomando o império para ele. Mas só que o Macrino também foi traído pelas próprias tropas e executado depois de pouco mais de um ano no poder. Com essas traições, conspirações e mortes, abriu o caminho para Júlia Mesa, a avó de Heliogábalo, conhecida pelas tramas e intrigas que induziu as legiões sírias a proclamarem como imperador o neto dela, Heliogábalo. Ela e a filha, também chamada Júlia, mãe de Heliogábalo, foram as únicas mulheres a participarem de reuniões no Senado romano, algo proibido e impensável para aquela época. Com apenas 14 anos de idade, o imperador adolescente Heliogábalo chegou abalando Roma e sua estrutura, até porque ele levou consigo o seu próprio deus, disputando espaço com as divindades do panteão romano, o respeitado e venerado deus Júpiter, que é o mesmo deus grego Zeus. Heliogábalo nem quis saber e mandou logo construir um templo para seu deus, o meteorito, o Heliogábalo. E ele foi instalado ao lado do antigo anfiteatro Flaviano, que hoje conhecemos como Coliseu de Roma. E durante o festival anual do solstício de verão, o deus Sol em forma de pedra era colocado em carruagem adornada com ouro e joias, e passeava pela a cidade, vendo o jovem sacerdote
sentado na direção do meteorito e com os olhos fixados nele o tempo todo. Moedas e antigos registros descrevem a carruagem puxada por enormes cavalos brancos. Mas também não faltam outros relatos de passeio do jovem imperador romano em que mulheres seminuas puxavam a carruagem enquanto eram chicoteadas pelo imperador Heliogábalo. Aliás, a fama de sádico se espalhou também, onde os convidados de Heliogábalo foram amarrados em uma roda d'água que girava lentamente até que eles morressem afogados. Outros convidados teriam sido sufocados até a morte por toneladas de flores, que o imperador deixou cair de surpresa do teto. Enquanto isso, o imperador e seus amigos ficavam se divertindo com as cenas. Era muito comum aqueles que contrariassem seus caprichos serem mortos ou torturados. Mas era insaciável o apetite sexual descontrolado do imperador. Para promover o casamento simbólico entre o deus dele, Heliogábalo, e a deusa romana Minerva, ele tornou como esposa Aquila Severa, uma das sacerdotisas vestais, mulheres que deveriam preservar a virgindade por toda a vida. Um sistema de crença da Roma antiga, que foi um escândalo total. Mas logo ele se cansou dela e se casou com pelo menos umas 3 mulheres em menos de 2 anos. Isso talvez forçado pela avó e a mãe para manter as aparências, já que ele se interessava muito mais por homens. Enviou centenas de soldados em busca de homens com pênis grandes para lhe satisfazer. Também mandava buscar homens nos banhos públicos da cidade, onde ele encontrou 2 rapazes com corpos bem definidos, e ele os transformou em seus noivos. Um deles era um escravo turco chamado Hierocles, que ganhou uma vaga de cocheiro. O outro, atleta grego chamado Aurélio. Uma das maiores fantasias do imperador Heliogábalo era ser pego com vários homens na cama pelo seu esposo Hierocles, onde seu marido batia no imperador, que ficava com os olhos roxos por longos dias. Heliogábalo estava sem limites, fazia orgias e danças provocantes e adorava ser chamado de imperatriz. Transformou os quartos do palácio imperial em um bordel em que atendia os clientes como uma prostituta. Fazia até aposta para ver quantos clientes poderia ter numa única noite. E ofereceu a metade do império para quem pudesse fazer uma cirurgia para transformar seu corpo em uma mulher. Para os atuais e contemporâneos historiadores, Heliogábalo provavelmente era transexual. O imperador chegou até pensar em cortar seus próprios órgãos genitais. Mas, como tudo tem fim, a guarda pretoriana entrou em ação e saiu arrastando o imperador e sua mãe pelas ruas de Roma. Os esfaquearam e jogaram os pedaços dos seus corpos no rio Tibre. Só ressaltando, é possível que esses relatos exagerados sobre a vida de Heliogábalo pode ter sido inventado, principalmente pelos seus inimigos. De que ele existiu, isso é fato e comprovado. Por hoje só, e até o próximo vídeo.